Então, pessoal, voltei aqui. Agora vamos pro plano de corte. Ficou até melhor porque ficou vídeo separado. Quem quiser só fazer o seu plano de corte, não precisa assistir o outro. E quem quiser aprender o outro também, assiste aí. Mas se não, só precisa vir pro plano de corte. Como fazer o meu plano de corte? Eu vou ter que entrar num site que o nome é Placa Centro. Placa. Não tô vendo aqui, mas... Centro. Ok. Quando eu vou entrar aqui, ó. Placa Centro, Serviços Otimizador de Cortes. Não é nada mais do que só o plano de medida. Não é site de vendas, essas coisas, no caso não é. Só que quando entra lá no Placa Centro, aqui, ó, você tem... Não vende nada aqui, ó. É só para você fazer o seu plano de corte. Você tem que fazer um registro. Desculpa. Eu fiz o meu já. É rapidinho. Então, depois que você faz, você... Ó, tá aqui, ó. Só o que precisa é isso. Ok. Você já fez? Iniciar a sessão. No caso, como eu já fiz. O meu já tá até salvo aqui no meu computador. E entra com o e-mail e a senha e iniciar a sessão. Quando você inicia a sessão, aparece aqui, ó. Se deseja fazer um plano de corte, clique aqui. Não entra em sites de venda, nada disso. Ok. Aqui, ó, é os meus históricos de corte que eu salvei no meu computador, mas fica aqui também, ó. Partes brancas da torre quente e a torre quente com o armário de geladeira, que é as partes cinza. Eu fiz todas as minhas medidas. Se eu quiser ver, só basta eu entrar aqui que eu vou ter as minhas medidas. Só que eu quero o quê? Eu quero o novo plano de corte, que no caso eu vou fazer o plano aqui do painel. Então eu vou vir aqui. Se você deseja fazer um plano de corte, clique aqui. Ó, já entrou. Então, aqui o que eu vou fazer? Esse nome aqui é o que vai ficar salvo lá. Então, eu vou fazer um painel. Painel. Mas quando você for salvar ele no seu computador, não vai ficar lá painel. Vai aparecer Placa Centro Brasil. Aí você edita e coloca o seu plano de corte lá. Placa. Aqui é o tamanho do MDF. Geralmente o MDF, pelo menos que eu conheço e que todos usam, é esse daqui, de 2.750 milímetros por 1.830. Esse é o MDF que a gente encontra disponível aqui. Então aqui já ficou automaticamente a altura da placa e a largura. Então você vai escolher a espessura da folha de corte. Se você quer de 15 milímetros, ou de 18, ou de 25, os milímetros que você quiser. Como eu pus aqui no projeto de 15 para fazer o painel, eu vou colocar 15 milímetros. Agora, a largura do corte. Pelo que eu andei pesquisando, as serras dos marceneiros, dessas coisas onde vende MDF, dessas fábricas, são 4 milímetros. Então, eu vou apagar o 0 e eu vou colocar um 4, que é a espessura da serra lá que eles cortam. Os cortes que eu vou precisar. Eu vou precisar de uma placa, como já tem uma aqui, eu vou deixar. Eu preciso de 300 milímetros de largura. Eu vou pôr aqui, ó, 300. E a altura, eu preciso de 1.200, que no caso aqui é aquela prateleira que vai ficar suspensa no painel, por 1.200. Permitir girar. Se eu permitir girar, o site já faz automaticamente a forma melhor de economizar e de como vai sair lá na sua folha de corte. Só que, se você tem a sua madeira que você quer, tipo desenho de madeira mesmo, tipo esse desenho aqui, ó, que tá aqui do lado, ó, aqui, ó. Se você quer com algum desenho assim, com alguma textura, alguma coisa
não permita girar. Por quê? Porque senão vai sair umas madeiras com a linha na horizontal e outras na vertical. Então, não vai ficar legal o seu projeto. Agora, se é todo de uma cor só, tipo, se a sua madeira é lisa, se é um branco, se é um janduia, se é cinza, seja lá qual cor, se for uma cor sólida, lisa, você pode permitir girar, porque aí ele encontra o melhor ângulo. Agora, se é uma cor com textura amadeirada, não gire, porque aí vai estragar as suas peças do seu projeto. Vai ficar uma madeira direcionada para um lado, outra madeira direcionada para outro. Então, eu fiz a primeira peça. Então, agora eu preciso mais uma peça, que eu preciso do fundo do meu painel, que no caso é só uma peça também de 1.200 por 2,100, que é 1,20 m por 2,100. 2,100, que é 2,10 m. Vou permitir girar também, porque aqui no caso é um painel todo de uma cor só, que no caso poderia ser branco ou qualquer outra cor, mas que não é de tons amadeirados, porque se for de tons amadeirados, não permita girar, porque vai ficar madeira uns na vertical, outros na horizontal, o seu desenho da madeira, então vai ficar feio o seu projeto. Agora, eu preciso de 2 peças para fazer o nicho. O que que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui e vou colocar 2 peças de 400 por 1,20, que é 400 por 1.200, que é 40 por 1,20. 400 por 1.200. Permite girar, sempre permita girar se for de uma cor só, porque aí o site já consegue posicionar melhor a sua madeira e economizar bastante. Agora eu preciso de 2 peças de 40 por 40, que é 400 por 400. 2 peças de 400 por 400. Gente, o vídeo tá ficando um pouco longo, mas é porque eu não sou nenhuma profissional da área para fazer tão rápido, mas tô fazendo aqui o melhor que eu tô podendo. Agora eu preciso dos tamponamentos, daquelas partes que vai atrás para tampar os fios, que vai ficar do lado, no caso fazer a lateral. Eu preciso de 2 peças de 1,20 por 70, que é a de cima e a de baixo. Por aqui. 2 de 1.200 por 70, que é 7 centímetros por 70. E preciso de mais 2 de 2,07 m por 70, que é 7 centímetros, que é porque tirou os milímetros de cima e os de baixo do desconto da outra madeira. Então, eu preciso de 2 de 2.070, de 2.070 por 70, que são os 7 centímetros. Pronto, eu terminei de fazer o meu plano de notar as medidas do meu plano de corte. Vou permitir aqui que gire para ficar todas as peças bem do melhor aproveitamento da minha madeira. Se eu quiser salvar já diretamente, eu vou aqui e salvo, mas fica salvo aqui no site. Para você salvar em seu computador ou imprimir, você vai aqui calcular. Quando você calcula, vai aparecer aqui, ó, a nome do que você vai fazer, é o painel, a largura da placa, a altura, espessura, os cortes, que é a serra, e aqui todas as suas medidas que você tirou lá. Ok. Quantas placas eu vou precisar? Ó, aqui tem placa 1. Se eu precisar mais de uma placa, quando eu clicar aqui, ó, aparece, eu preciso de 2 placas. A primeira placa vai ficar com esse desenho aí, que são as medidas que eu preciso. Gente, vai precisar de 2 placas, por quê? Porque eu fiz uma altura muito grande do painel. Se você fizer uma altura normal, mínima, claro que você vai precisar de uma placa só, porque é só o fundo. A segunda placa, eu só vou utilizar, ó, só essa parte aqui, ó. Só essa peça aqui.
Então, no caso, não deu em uma placa só, porque eu fiz o painel muito grande. Mas se eu tivesse feito menor, ó, de outra placa eu só vou usar 30 por 1,20. Então, a placa vai sobrar inteira. Se for nessas marcenarias que eles cobram só pelo que você comprou, claro que você vai economizar bastante. Senão, você vai ter que comprar a placa inteira só para fazer isso. Mas, se você fizer um painel com tamanho menor, você não vai precisar de 2 placas. Agora, para você imprimir ou para você salvar no seu computador, você não tem como fazer as duas de uma vez só. Você vai salvar uma placa, bota ali placa 1. Você vai vir aqui, ó, imprimir. Mesmo que você não vai imprimir, você vem aqui imprimir. E deixa aparecer. Demora um pouquinho mesmo, que aparece todos os dados e as folhas que você vai precisar da sua placa. Tá aparecendo. Ó, o meu já está em salvar. Mas se eu não quiser salvar, eu venho aqui alterar, que vai imprimir, se eu quiser só imprimir. Aí tem que vai mostrar salvar aqui para mandar direto já para impressora, salvar como PDF, locais de destino, essas coisas assim. Destinos recentes é onde você salvou por último. Eu vou salvar aqui em destinos recentes porque salvar como PDF. Mas se eu quiser imprimir, eu venho aqui, ó. Tá bom? Que é a impressora. Mas eu quero só salvar porque eu não tenho impressora. Eu não uso impressora aqui na minha casa. Então, eu só salvo no meu computador. Salvar como PDF. Aí, no caso, vai ficar salvar. Se eu apertar lá na impressora, vai aparecer aqui, imprimir. Mas eu quero salvar, ok. Daqui, ó, os detalhes, fica em 2 folhas, porque fica os detalhes e fica tudo aqui em outra folha discriminada. Pronto, então agora eu vou salvar. Salvando. Aqui vai aparecer lá na minha página onde eu salvei por último. Aparece aqui total de 2 páginas, mas é essas 2 aqui, que é uma com as medidas e essa outra discriminando aqui. Placa centro, ó, dá pra vocês verem aqui que eu salvei o meu aqui, eu coloquei placa centro Brasil, pra mim saber o que é que já fica com o nome, e eu só acrescentei, eu vou pôr aqui painel. Dá para você salvar em qualquer local do seu computador que você queira. Eu salvo aqui em Biblioteca Documentos, porque eu acho mais fácil para mim achar. Então, eu vou salvar. Salvei a primeira folha, agora eu vou salvar a segunda. Ele vai voltar automaticamente lá para a folha. Agora, ó, eu tenho que voltar e salvar a minha segunda placa. Põe na placa 2. E vou imprimir de novo. Vou estar desfocando porque minha mão tá bem perto da câmera e fica puxando o foco. Do mesmo jeito, se eu quiser imprimir, eu venho aqui em alterar, coloco lá que na impressorazinha e vai aparecer aqui imprimir. Só que eu quero só salvar porque eu não tenho impressora. Então, painel. Vou colocar painel de novo ou painel 2, que é o resto das peças, né? Painel 2, para mim saber que são 2 partes. E salvar. Pronto, já ficou salvo no meu computador. E é isso, pessoal. O plano de corte é só isso. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vocês me falam aí que se eu puder ajudar, eu ajudo. Sei que o vídeo ficou um pouquinho chato porque ficou muito longo, mas era a maneira que eu consegui explicar. Tentei gravar de outras formas várias vezes, mas meu celular estava parando no meio do vídeo. Não sei por quê, porque eu tenho muita memória no celular. Meu celular tem 256 GB de memória, mas não consegui gravar tudo de uma vez só. E foi até bom ter cortado em 2, porque quem quiser assistir só o plano de corte, assiste só o plano de corte. E quem quiser assistir lá como fazer, assiste lá. Tá bom. Tchau, pessoal.